Bom, agora vamos discutir a teoria, né? A parte matemática mesmo, para tentar encaixar tanto a parte matemática com a física, com essa descrição do que aquilo que a gente enxerga sobre ondas, né? Então vamos lá, o que vai entrar de diferente agora, né? Então agora a gente vai falar sobre o comprimento de onda. O comprimento de onda, então, vai ser essa medida aqui, né? Vai ser a medida desse ponto, por exemplo, de máxima até esse ponto de máxima, certo? E a frequência vai ser a frequência de oscilação que a gente vai poder, que a gente visualiza isso também, né? O quão rápido você move uma corda está relacionado então com essa frequência, né? Os pulsos, né, que você dá com o seu braço, com a sua mão, né? Então, matematicamente, como é que é representado essa onda? Então, isso aqui vai ser uma função y, né? Então, uma oscilação no eixo y. O h vai ser essa forma da função, que vai ter diferentes formas, né? Então, coloco como um hzinho aqui. E vai depender da posição, ou seja, da posição dessa corda. Então, eu vou ter a posição, eu estabeleço, por exemplo, a posição x igual a 2 centímetros. Eu começo a trabalhar com x igual a 2 centímetros, por exemplo. E o tempo. Ao longo do tempo, o que acontece, então, com esse ponto aqui, em 2 centímetros? Então, essa função y, a oscilação da onda. O x vai ser a posição exatamente da corda, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros. E o tempo, a gente vai estudar então essa propagação. Aquilo que a gente visualiza na animação, né? A, a onda se propagando, né? Então são essas duas, então é um y em função de x e t, tá? Aqui eu coloco uma imagem, vamos dizer, só um pulso, né? Então quando você só dá uma balançada aqui na corda, ela vai simplesmente ter um pulso, ela vai se propagar dessa forma. Aqui a gente vai trabalhar com uma onda completa, né? Uma onda senoidal, uma onda cossenoidal desse jeito aqui, tá? Essas são o exemplo que a gente vai trabalhar, né? Bom, outros tipos de onda, né? Então esse H aqui pode ter vários formatos, né? Várias formas, né? Então, principalmente o pessoal da elétrica, né? Trabalha bastante com o dente de serra, tá? Veja que aqui é um Y em função do tempo, né? Então isso é visualizável num osciloscópio, né? Então você tem o dente de serra, você tem o pulso quadrado, você tem as ondas moduladas, então você tem a M, FM, amplitude modulada, frequência modulada, tem uma série de ondas, de formatos de ondas distintos, isso aqui entraria nesse Hzinho, né, que é a forma dessa função, né? Essa observação, na verdade, o que eu já comentei na parte passada da aula, é que quando a gente falava de oscilações, a gente sempre tinha y em função do tempo, né? Y em função do tempo. Agora a gente vai ter tanto y em função do tempo quanto y em função de x. Tá? Então veja que aqui eu enxergo a minha onda se propagando. Y em função do x, aquilo que efetivamente eu enxergo. Agora, y em função do tempo é algo um pouco mais abstrato para se enxergar. Tá? Então essa é a observação absolutamente fundamental. Aqui veja, eu fiz um y em função do tempo. Então, nos exercícios, nos exemplos, você tem que sempre perceber se eu estou fazendo um gráfico, né, de y em função de x ou y em função do tempo. Então, eu coloquei aqui, ó, y em função de x ou y em função do tempo ou y em função de x. Certo? Por quê? Porque eu tenho uma função y que tem dependência de duas variáveis. Tá? Então, isso é absolutamente fundamental, perceber essa diferença e trabalhar com isso nos exercícios, né? Nos exemplos. Bom, então, nesse curso, especificamente, a gente vai falar das chamadas ondas harmônicas, né? Que são aquelas que obedecem ao MHS. Então, a forma vai ser um seno ou um cosseno. Aqui a gente vai trabalhar com seno. Podia ser cosseno sem problema nenhum. A gente vai trabalhar com seno. O y, então, vai ser o deslocamento, né, no eixo y, que depende de x e t. O a vai ser nossa amplitude, outra vez a mesma história que o a amplitude. O seno, então, vai ser uma senoide, né, que eu tenho exatamente uma senoide. E aqui vai ser a fase dessa função. Veja que agora vai aparecer um termo novo, né? Vai aparecer esse K aqui, né? Perceba que esse K não é a constante elástica. Então, outra observação importante. Quando for falar de ondas, vai aparecer um K que não é constante elástica, que é o chamado número de onda. Tá? Esse número de onda é bem importante. Esse número de onda multiplicado pela posição da corda, exatamente nesse ponto aqui, x igual a 2 centímetros, a corda em 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 0 centímetros. Tá? Então vai ter esse tal de número de onda, que vamos discutir o que é isso aqui, vezes x. Aqui pode ser mais ou menos, que vai ter um significado físico, se vai ser mais ou menos, aqui na função, antes do ômega, né, que é a frequência. Então lembre que a frequência sou eu que imponho, então quando eu balanço a corda, vai ser eu que vou impor essa frequência no meu sistema, então aqui vai ser a frequência angular, que é exatamente aquela mesma frequência angular que a gente tinha nas oscilações, mas
mas no caso a frequência angular anteriormente era um raiz de K por M, nesse caso não vai ser mais raiz de K por M, vamos discutir o que que é. E aqui o tempo, né, a relação com o tempo, e aqui vai ser a constante de fase. Tá? Então essa função vai ser um pouco mais complexa. Se isso ainda tiver difícil de... a questão toda é o seguinte, se oscilações ainda está difícil de entender essa relação matemática, tem que entender bem oscilações para aí sim entender ondas, porque entra um grau de complexidade acima, né? Porque você vai ter uma dependência adicional. Então, se ainda tiver dúvidas na parte de oscilações, tem que parar, me procurar e a gente tirar a maior parte das dúvidas de oscilações para ir entrar em ondas e conseguir entender o que eu estou falando, afinal de contas, tá? Então, vamos lá, vamos entender um pouco desses conceitos aqui, né? Então, o primeiro conceito novo, na verdade, o único conceito diferente mesmo é esse chamado número de onda, né? O número de onda é uma representação que o número de onda é igual a 2π dividido por lambda. Tá? O lambda é algo que a gente consegue enxergar, vamos dizer, né? Então você tem uma onda y em função de x, o lambda é exatamente é o comprimento de onda, né? É o tamanho dessa onda aqui, né? Tá? Então aqui é dado em metros, é o tamanho. O meço aqui tem o comprimento de onda é 1 metro, é 3 centímetros, é 10 milímetros. É o comprimento da onda, ou seja, é a saída desse ponto zero até voltar a esse ponto zero. Ou a saída desse máximo até chegar a esse máximo aqui. É o comprimento de onda. E o inverso dele, multiplicado por 2π, né? 2π lambda, é chamado de número de onda. Certo? Esse é o número de onda. Aqui eu vou detalhar um pouquinho mais o que significa esse número de onda. Vamos pegar dois exemplos. Ó. Eu tenho aqui uma onda, então ele tem 3 oscilações em 1 metro. E eu tenho uma outra onda que tem uma oscilação no metro, certo? Então o comprimento de onda é 1 dividido por 3, certo? Então, ó, eu tenho em 1 metro, eu tenho 3 oscilações. Então, um comprimento de onda é exatamente 1/3, né? 1/3. Então, eu tenho uma onda, 2 ondas, 3 ondas. Então, o comprimento de onda, nesse caso, é 1/3. E o comprimento de onda aqui é exatamente 1 metro, certo? Eu faço uma ondulação completa em 1 metro. Beleza? Então, outras formas de chamar esse número de onda, a gente pode chamar também de frequência espacial, tá? E a frequência espacial ou frequência angular espacial, tá? São outras formas de a gente representar. Então, como é que a gente consegue enxergar o que significa essa frequência espacial? Ou seja, a frequência é quantas vezes acontece algum evento, nesse caso, num intervalo de espaço, né? Então, veja que esse evento acontece 3 vezes no intervalo de 1 metro. Esse evento acontece uma vez no intervalo de 1 metro. Então, seria uma frequência espacial. É uma outra forma de representar pensando na frequência temporal, né? Então, sei lá, você ia na UTFPR 3 vezes por semana, então uma frequência temporal. Aqui seria o equivalente a essa frequência, só que seria uma frequência espacial. Então, vamos lá, dos gráficos, o que a gente tem? Eu tenho, no primeiro caso, 3 comprimentos de onda em 1 metro, no gráfico superior. E nesse gráfico inferior eu tenho um comprimento de onda em 1 metro. Ou seja, no primeiro caso eu tenho 3 ondas por metro, e no segundo caso eu tenho uma onda por metro, certo? Então como é que eu represento isso matematicamente através desse número de onda? Então o K vai ser igual a 3 vezes 2π, que seria 2π radiano, pensando que isso aqui é 2π radiano, ele faz um comprimento completo, como eu estou trabalhando com uma senoide e uma cossenoide, né? Então seria o 2π radiano. Aqui no caso eu coloquei o lambda aqui errado, né? Então no caso seria 3 vezes 2π igual a 3 vezes 2π, que seria 6π radianos por metro, certo? Ou seja, eu tenho 3 ondas por metro, nesse caso aqui. E no segundo caso eu tenho lambda igual ao metro, então o K vai ser uma vez 2π, ou seja, 2π radiano, ou seja, uma onda por metro, ou seja, é uma oscilação de 2π no metro, certo? Aqui eu tenho 6π, né? 6π por metro. É uma outra forma de representar esse número de onda. As aplicações são bem avançadas, são bastante interessantes, então espectroscopia é bastante trabalhado, então quando se estuda raio-x, quando se estuda infravermelho, o espectroscopia infravermelho se trabalha bastante. O pessoal da química mesmo representa os picos de infravermelho através desse comprimento, esse número de onda, né? O raio-x, eu vou mostrar um exemplo agora do raio-x. Então, uma aplicação interessante que é bastante utilizada
no meio científico, né, quanto no meio tecnológico, do número de onda K, né? Lembrando, K é 2π dividido por lambda, é através de difração de raio-x. Então, talvez a imagem assim mais elucidativa disso é aquela imagem da estrutura, quando foi desvendada a estrutura do DNA, né? Então, essa estrutura do DNA, essa imagem especificamente é do espaço recíproco, que é chamado espaço recíproco, é o inverso do espaço real. Tá? Então, no experimento de difração de raio-x, essa imagem que é vista, que é o inverso do espaço real, e ao você fazer a inversão, vamos dizer, a inversão dessa imagem, usando hoje programas de computador fazem isso rapidamente, você tem a imagem efetivamente do DNA. Tá? Então são diferentes aplicações, né, do número de onda, né, que são bastante utilizadas. Então, como eu coloco aqui, espectroscopia, em difração de raio-x, o infravermelho é bem importante para o pessoal da química, o pessoal que trabalha com análise de materiais, né? É bastante importante. Mecânica quântica também se utiliza bastante a descrição desse número de onda para representar, porque é uma das formas de representar as energias dos elétrons. Né? Então tem uma série de aplicações porque estão relacionados com ondas, tá? Basicamente isso. Então a origem para você entender fenômenos mais avançados é exatamente nessas ondas mais básicas. Né? Então entendendo os fenômenos mais básicos, você consegue entender aqueles mais avançados. Bom, e o segundo tópico aqui, simplesmente para mostrar a frequência angular, agora a frequência angular e o período, né? Então veja que nesse caso eu tenho um gráfico de y em função do tempo, e o comprimento agora dessa onda, veja, o comprimento dessa onda é o período, certo? O período de oscilação, ou seja, esse período, ou seja, o tempo dele sair desse ponto e fazer essa volta completa, esse movimento completo, é, por exemplo, 3 segundos. Tá? Então é um gráfico de y em função do tempo, esse comprimento completo aqui, que eu estou chamando de comprimento, né? Até de maneira errônea, né? Mas essa imagem que eu tenho desse ponto a esse ponto é o período de oscilação, certo? E o inverso, 2π dividido pelo período, é exatamente a frequência angular. Então, só para mostrar outra vez essa imagem, eu tenho aqui o período, que é esse comprimento aqui, tá? No tempo, né? E aqui eu tenho o comprimento de onda, efetivamente, né? O comprimento de onda, que é o lambda, né? O lambda aqui, no caso, é 1 metro. E aqui, por exemplo, esse comprimento é um segundo, ou seja, o tempo dele fazer essa volta completa aqui. Bom, alguns pontos adicionais aí, né?